nem viver um tempo de afeto. E quando este tempo passar, separando-me dos coqueirais mornos da praia de Taparica e das vossas companhias, quando o meu corpo descansar entre as catacumbas amontoadas de Mucurici, junto aos meus antepassados, ficará a minha poesia cravada na cadeira número 1, a registrar o quanto amei e fui feliz, e será imortal. Muito obrigado. João Roberto Vasco Gonçalves. Boa noite. Não sei se o senhor presidente da Academia de Vila Velha, Horácio Xavier Santos, senhores componentes da mesa e caríssimos confrades da Academia de Vila Velha, que hoje estão próximos, também os confrades da Academia Capixaba de Letras e Artes Pretos Salvadores, que estão presentes, bem representados, e queridos convidados, confrades e confreiras de outras academias, e em especial também meus familiares. Eu tenho a minha filha Rafaela e meu neto Matheus, que vieram de São Paulo especialmente para me prestigiar, e também muitos amigos que estão presentes aqui, e seria até impossível nomear um por um, mas eu agradeço muito a presença. E nesse momento eu me apresento. Meu nome é João Roberto Vasco Gonçalves, como é que o pessoal falou, mas eu tenho o meu nome artístico é Roberto Vasco. Hoje eu estou sendo recebido com muita honra por essa academia, que é uma das mais antigas do estado do Espírito Santo, a Academia de Vila Velha, e a cadeira que eu tomo posse do número 2, o Tobias Barreto, que foi um grande jurista e escritor, e também membro da Academia Brasileira. Sendo declarado acadêmico, a Academia de Letras de Vila Velha é equivalente a um tipo de cidadania para mim. Com muita honra, como vilavelhense de coração que sou, pois aqui estão algumas das minhas mais profundas raízes. Morei nesse município, estudei o último ano da escola primária, do início do ginásio, fui um ex-aluno marista, passei parte da minha infância, adolescência e juventude, e eu guardo muitas lembranças dos primórdios de vários bairros de Vila Velha. Vila Velha é a cidade mais antiga do estado do Espírito Santo, foi a primeira sede da capitania e é o guardião da nossa história. Desde que a Nau Glória aportou na enseada de Ioró, a prainha, trazendo o primeiro donatário Vasco Fernando Coutinho e outros desbravadores. Hoje uma cidade progressista e cativa a todos por suas belezas naturais, monumentos históricos e sua gente hospitaleira. A Academia de Letras de Vila Velha, antes denominada Humberto de Campos, possui uma história sólida de 70 anos de existência e continua em franca atividade com intensa programação cultural. O meu patrono, a cadeira número 2,
conforme já mencionei, é o Tobias Barreto. Foi um grande jurista brasileiro e também é patrono da Academia Brasileira de Letras, na categoria número 38. E ele nasceu em Campos do Rio Real, hoje Tobias Barreto, no estado de Sergipe, no dia 7 de junho de 1839, e viveu apenas até 1889. Em 1863, ingressou no curso de Direito da Faculdade de Recife, especializou-se em latim e deu aulas em Itabaiana. Foi filósofo, poeta, crítico, tendo feito parte da terceira geração romântica. Foi líder do movimento de caráter sociológico e cultural, conhecido como Escola do Recife, que agitou a Faculdade de Recife, um movimento filosófico de grande força, calçado no humanismo e no evolucionismo europeu. Foi fundador do condorismo brasileiro, uma parte da escola literária de poesia brasileira, centrada na temática social e defesa das ideias igualitárias. Em 1870, Tobias Barreto passa a defender o germanismo contra o predomínio da cultura francesa no Brasil. Nessa época, influenciado pelos alemães, começa autodidaticamente a estudar a língua alemã e alguns de seus autores com o objetivo de reformar as ideias filosóficas, políticas e literárias. Sua biblioteca tinha 437 livros, dos quais 102 eram alemães. Após sua morte, foi comprada pelo governo de Pernambuco, que as encaminhou para a Faculdade de Direito do Recife. Fundou, na cidade de Escada, próximo a Recife, onde morou por 10 anos, o periódico Deutscher Kämpfer, em português lutador alemão, que teve pouca repercussão e curta existência. Tobias Barreto escreveu ainda Estudos Alemães, importante trabalho para a difusão da germanística, mas que duramente foi criticado por se tratar apenas, segundo alguns, de uma paráfrase de autores alemães. Foi um dos colaboradores da revista Estudos Livres, dirigido por Teófilo Braga, entre 1883 e 1886. As suas obras, na parte de filosofia, são Ensaios e Estudos de Filosofia e Crítica, 1875, Brasília, Rio, Suíça, 1876, Ensaio de Pré-História da Leitura Alemã, Filosofia e Crítica, Estudos Alemães, 1879, Dias e Noites, 1881, Menores e Longos, 1884, Discursos, 1887 e Polêmicas, 1901. A parte de poesias também tem várias obras, entre as quais Quemimo, 1874, O Gênio da Humanidade, 1866, A Escravidão, 1868, Amar, 1866 e Glosa, 1864. E eu separei uma dessas poesias que eu achei bonita. Quemimo, tu és morena sublime, como hora do sol posto, e no crepúsculo eterno que te envolve o lindo rosto, o céu desfolha com duras de alvoradas e jasmins e passam roçando na alma as asas dos querubins. Teu corpo, que tem cheiro de 100 capelas e rosas, que te enche a roupa de quebras de ondulações graciosas, teu corpo derrama essências
como uma campina em flor. Beijá-lo fora loucura, gozá-lo morrer de amor. Muito obrigado. Registramos a presença de Manuel Góes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Casa da Memória. E para dar continuidade à fala dos acadêmicos, convidamos Vânia Rodrigues Calmon. Ilustre presidente Horácio Xavier, autoridades, caríssimos amigos, meus familiares, Paulo Roberto Calmon, Vicente, Paulo Enzo, senhoras, senhores. As coincidências, se existem, a fonte há de ser a história, a vê-las a fim de humanizar escolhas alfanuméricas cronológicas. Humanizar seja, então, a resposta sensível aos fatores da psique, das relações internas, história e emoções. Procurei todas as possíveis que explicassem as minhas diante do resultado que ali estava. Cadeira número 5, Castro Alves. Se por um bom e venturoso presságio seria o de apontar-me novas veredas, ainda impenetráveis, bloqueadas as ideias brutas, muito a lapidar. No entanto, o presságio, conquanto afaste a coincidência, não elimina de todo. Esporos espalhados ao vento, os escolhidos, os maturados, os incubados no inconsciente, ainda agora ao solo, ou fincados à terra, podem, ainda agorinha, deitar brotos. Agradeço, em princípio, ao bom Deus, e em seguida, as mãos que acudiram ao sopro, e com acurado zelo, sulcaram a terra e apalparam na brisa a semente a implantar no seio do imortal poeta Maria Francisca Fernanda Lacerda, a Academia de Letras de Vila Velha, a seu muito digno presidente, seus valorosos acadêmicos, muito obrigada. Se há merecimento, talvez a fonte seja a história, donde o recolho, capto, avoco, a coincidência de ter sido o primeiro ouvido o nome Castro Alves, quando criancinha, da boca de meu pai, nascido a 30 léguas da capital, um autêntico baiano de quase 2 metros de elegância e gingado. O sorriso que lhe saía pelos olhos, de brilho intenso, suavizava-lhe o porte, mas é o gesto que denota aquela criatura. Saída das lavouras de fumo, vem ser aprendiz de sapateiro, anseia calçar alpercatas do bom couro de boi, os pés de seus companheiros de calcanhares rachados, que se esfolava no chão esturricado do sertão. Deixa as lavouras de fumo, de ver os brotos de antrazes explodindo nas batatas das pernas e nas costas do povo, e alista-se no exército brasileiro, que se prepara para a grande guerra. Como enfermeiro, volta às lavouras para um revolucionário plantio, vem lancetar e limpar o pus do abandono, evitar o mal de 7 dias e afastar de vez as febres com a bezetacil que os políticos escondem da população. Quiçá para que morra a míngua e diminua assim a miséria em seus estados. Honra a estrela de 5 pontas em seu peito e anseia um cruzeiro do sul condecorando o céu de sobre o povo, que por sua exclusiva vontade tenha um dos seus uns nos tribunais. Nas tribunas, Zé é um vozeirão nas praças, nem se sabe o que fala, só se ouve seu rugido. Vai, Zé, vai indo, Zé, vão todos. Zé é a lenda que passeia no meio do mundo, de todo mundo. Ora enfermeiro, sapateiro, delegado, político, bombeiro, magarefe. Ora Zé do plantio e da boiada. Zé é só uma luta. Vim daquele Zé, e não pode ter sido uma coincidência. Lembro-me de quando Zé lavava o imenso rosto com suas mãos de gigante, levava-as molhadas pelo cabelo preto, pondo-os para trás, aparecia a testa larga de baiano.
Zé, em seu terno de casimira branco, saía gingando, o cabelo pesado se dividia, cabelo a Castro Alves, dizia com orgulho, mirando-se no espelho. E eu, olhos arregalados, mirando o meu Zé. Ele sim uma poesia para o mundo. Zé só não escrevia, Zé era analfabeto. A coincidência ao passado, ao porvir o presságio, quis saber quem dava nome à moda de se pentear cabelo para trás e em seguida partir meio de lado, deixar a vasta cabeleira armar-se em 2 topetes, os das mulheres mais altos, às vezes enrolados em um cacho de cada lado. E meu pai bradou seu gutural estrondo: ó gente, Castro Alves, o mais belo, o gênio, o poeta que já brotou gigante no torrão baiano e reluspal estrela do céu do mundo. Minha mãe então declamava garbosa os versos que retomava de Castro Alves, a súplica liberdade em vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado dos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde está, Senhor Deus? Extasiada em frente ao poeta, conhecia Castro Alves, de sua beleza física que se transluzia em meu pai e da maior força verbal e a inspiração mais generosa de toda a poesia brasileira, como diria Manuel Bandeira, da oralidade de seu discurso exaltado, despertando o mundo com suas reticências, travessões, pontos de exclamação e interrogações. Quantos de sua poesia candoreira saíssem das cordas da garganta rouca, tonitruante de minha mãe? Pelo pispiar da história, haveria merecimento? Ah, Cecel, há 100 anos era você quem se provia de histórias, dos contos de Carocha e de suas amas, que falavam de princesas, castelos, dragões. Outrora, as de Pedro Malas Artes, espiava de olhos compridos e requietos o que se passava a rebol. Saber do idílio que transluzia nos cílios de sua mãe uma tão imensa tristeza, previu um acontecimento e teve enfim a certeza. O drama de amor de sua tia Porce Leobino era maior que o grito das princesas orientais encurraladas em suas torres. Transpunham eles montanhas íngremes, tão perfiladas de leis arbitrárias e de preconceitos, e debandados quebravam grilhões e confrontavam o desconforto de gerações. Punham-se em seus ninhos à guarda, tiveram o rebento de seus amores. Aquela linda criança, cortada em pedaços, sangue espalhando-se em conta. O direito ao amor seria algo divino? Merecia tal destino inocente cria humana? Pior havia, o menino Antônio assim o previa para os filhinhos das escravas, desprovidos do leite de suas mães, enterrados vivos pela fome, apartados dela ainda em tão tenra idade. Porque tinham suas amas que lhe contaram histórias de final feliz? Será que se despiam de suas próprias vidas para viver o sonho de suas almas? E as têm os animais, os semoventes que eram? Se perguntava a criança que vivia as quimeras. Se perguntava a criança que vivia as quimeras. Cedo deixara a fazenda Cabeceiras, a 7 léguas de Curralinho, povoado do recôncavo baiano. Tinha apenas 7 anos e até alcançar os 15, vinha na cidade onde fora estudar outras lutas, as que travava seu tio contra os desvarios do mundo, a pobreza dos fracos, aqueles abatiam a fome, as epidemias, as doenças, os horrores da hipocrisia do Estado, como hoje era o povo, uma maioria de miseráveis. Assim, eram as histórias que procurava o menino, via pelos cantos a mãe chorosa. Era a casa da cidade, dizia-lhe o tio João José Alves, onde mora Júlia Feital, e lhe contava: o amor é todo o bem da terra e pode ser igualmente toda desgraça. Assim, foi para João Lisboa com sua noiva traiçoeira, a quem matou porque amava com tamanho desespero, que não podia vê-la sorrindo para outros homens. Tinha que homenageá-la com morte diferente. Fundiu uma bala de ouro, que foi parar no coração da noiva, joia que nenhum amante dera antes à sua noiva. Júlia Feital voltava à noite adentro, para a sala onde receber o tiro, e agora a bala de ouro não mais estava enterrada em seu coração. Ela trazia sobre o peito, como uma estranha joia, histórias que povoavam o inconsciente, a estufa onde germinavam as canções de amor do jovem poeta. O poeta trabalha, a fronte pálida, guarda talvez fatídica tristeza,
Que importa a inspiração lhe acende o verso, tendo por musa o amor e a natureza. Dante Moreira Leite, em seu ensaio Psicologia e Literatura, traz uma tabela com a faixa de idade em que é maior a tendência para a concentração do processo criador. Para a poesia, entre 25 e 29 anos. Além da idade, o autor indica algumas características psicológicas, como a capacidade de combinar dados perceptuais, dever ser capaz de tolerar situações ambíguas, isto é, deve admitir interpretações diferentes para os mesmos dados. Adianta que, como gestaltista, supõe um campo onde se encontram forças do ambiente e do indivíduo. Tantos os casos simples quanto os complexos podem ser vistos e estudados da mesma forma. Ora predominam os impulsos orgânicos, ora os impulsos criados do ambiente. Assim, a psicologia que analisa a literatura sob o aspecto do ato de criação tem por referência a idade, o organismo, o ambiente e a motivação ou o estado de desequilíbrio do indivíduo, seja desequilíbrio interior ou seja na sua relação com o ambiente, até determinado ponto. Quanto mais intenso o desequilíbrio, maior a possibilidade de ocorrência do ato criador. Se assim o é, o Cecel que ficou na fazenda Cabeceiras às Barras de Curralinho, a 30 léguas da capital, e o menino Antônio Frederico Castro Alves, que veio para a cidade, ambos sorveram néctar para seu potencial ato criador, de fontes vivas e aculturadas à vida rural e urbana, vidas do agreste, do sertão e da capital, de tantas contradições, das paisagens, o sentimento da natureza e dos perfis humanos, a vida e só por desventura a morte. Herdeiro de seu avô, herói da independência da Bahia, pertencente às elites rural, coronelista e da aristocracia urbana, as posses não diminuíam o interesse do menino às histórias de Pedro Malazarte, antes convergiam para ele mesmo o potencial de um herói literário, não à custa do engodo, mas de nobre sentimento que lhe despertava a dor, o sofrimento, a humanidade abatida sobre o relho, analfabeta, doente, desencorajada, que havia de se levantar. Se havia de se rebelar, seguir o rumo indicado pelo seu tio ditoso, que destoava da criação do pai. Garboso coronel vitorioso da independência, lutava pelo povo que restava vencido, oprimido pela opressão da escravatura, da aristocracia letista. Outro, que lutara pela Bahia de um povo livre do domínio estrangeiro. Lutas grandiosas de valor adverso. Nunca a bandeira do povo seria hasteada pelos aristocratas, pela elite dominante, esmagadora, escravocrata, exigente, mantenedora da ignorância ignóbil de miseráveis. Sim, de um do povo, que lhe viesse à frente, um líder com a mesma alma. Não eram dois povos que abalavam. Naquele instante, o solo ensanguentado era o porvir, em frente do passado, a liberdade, em frente à escravidão, era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o pugilato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. Na infância, Castro Alves assistira e se impregnara do espetáculo do povo, se levantando, rompendo barreiras. Vira seu tio à frente do povo em luta, aplaudindo e bradando. Nos comícios, nos motins, nas barricadas. Anos depois, era ele. Era ele o homem que se ergueria à frente do povo, quem o levantaria com a sua voz, que o arremeteria para diante, para as maiores conquistas de todas as épocas, a liberdade dos escravos, a república e o poder do povo. O sobrinho do alferes João José Alves, que retomava mesmo o caminho, não trazia punhal afiado nas mãos, nem sabre, nem escopeta. Sua arma era outra, mais terrível que o punhal, mais mortal que os arcabuzes. Outra era a sua batuta, era como uma luz que rasgava os caminhos, levantava os homens e os elementos. Na verdade, Castro Alves distribuía as armas que encorajavam, revigoravam, despertavam o espírito, a lucidez, a hombridade. A inconformidade explícita com situação adversa à liberdade, a poesia também é uma poderosa arma do povo. E como tem mirado desse poder o alvo, edificar o país, os jovens. Nunca escreveram tanto e em tão forma diversa,
São palavras tecidas sobre a extensão sem fim de trama feita de telas reluzentes que refletem potenciais, imagens, documentos, citações, referências históricas e atualíssimas, linhas sobrescritas, compartilhadas, reeditadas sem limite de povo, de raça, de credo, de idade, de espaço e de tempo. Um homem universal. São todas as classes humanas conjuntas, alertas, engajadas num sistema de acesso em tempo real. Uma praça ideal, de estrutura mínima, acessível, disponível, onde o murmúrio de um se transforma no esforço potencial de todos, em defesa dos direitos fundamentais da igualdade, fraternidade e do direito sagrado à liberdade. Todos estão habilitados, especializaram-se na vigília. No entanto, reconhecem quão habilidosa e diligente há de ser a escuta dos trinados de pássaros engaiolados. Eles não desconhecem o poder das praças, mas, muitas vezes, as asas amarradas os impedem de voar como condor no céu. Acessam-lhe o ânimo à luta. A criança desvalida, vulnerável, a exploração infantil, a violência familiar, ao abandono, à solidão de suas casas, ao trabalho escravo infantil ou inexistência de creches e escolas. Então, vituperam aqueles jovens, levantam códigos de leis e emendas, bradam artigos, escrevem, denunciam, incomodam e, principalmente, espalham palavras aos milhares, derramam nas redes o verbo, conscientizam a luta, estendem essa guerrilha aos que obrigam mulheres a se despossuírem, se despirem de sua dignidade, aos que usam ainda o reino e a força, o cárcere privado, e alcançam os idosos e as pessoas com deficiência, os imigrantes, os índios, os miseráveis, a prisão ilegal, a homofobia, a extinção de recursos das ciências. Trava-se diuturnamente uma luta. Há por que lutar, e não há de faltar a espada afiada e de dois gumes, a poesia, a palavra, o exemplo de um imortal. Muito obrigada. Vercelino João de Oliveira. Senhor presidente da Academia de Letras da Vila Velha, membros da mesa, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Ao preparar um discurso sobre o poeta e jornalista Evaristo da Veiga, Evaristo Ferreira e Barros, acima de tudo, constatei que o ilustríssimo acadêmico foi um nobre político e livreiro, que nasceu no Rio de Janeiro em 8 de outubro de 1799 e faleceu na mesma cidade em 12 de maio de 1837. É o patrono da cadeira número 9, por escolha do fundador Rui Barbosa. Assim, ao aceitar a investidura na digníssima academia, embora os anseios de Evaristo também rondem o meu espírito, permaneço pleno de júbilo, agregado à gratidão pela confiança que em mim deposita os nobres colegas, na certeza de que, ao receber vossos votos, a nova diretoria celebrou comigo um compromisso de trabalho enobrecedor e honroso, mas também cumpre exigir de mim, na continuidade da gestão atual, dedicação, responsabilidade, imaginação, empenho, marcas indeléveis dos anos de administração do nosso querido confrade. Isso dito, deixo enaltecido algumas palavras carinhosas, repletas de admiração ao nobre poeta e jornalista Evaristo da Veiga. Era filho de professor primário, português, depois livreiro,
fez estudo com o pai a partir de 1811, cursou as diversas aulas régias da capital até 1818, trabalhando a seguir como caixeiro do pai. Em 1823, estabeleceu livraria própria e dela viveu confortavelmente até a morte. A grande vocação política observou a partir de 1827, desde o seu ingresso no recém-fundado jornal Aurora Fluminense, de que logo se tornou proprietário, escrevendo quase todos os artigos. Fundador da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Em 1830 foi eleito deputado por Minas Gerais e sempre reeleito até morrer. Protagonista destacado do 7 de abril, tornou-se um dos pilares da situação durante as regências, conduzindo a opinião liberal, orientando aos extremos, contribuindo decisivamente para a defesa das instituições públicas, além de trabalhar para o desenvolvimento intelectual e artístico, aplaudindo e animando os jovens escritores. Foi membro do Instituto Histórico de França e da Arcádia de Roma. É o autor da letra do Hino da Independência, musicada por Dom Pedro I. Traduziu grande parte da história do Brasil de Armitage, e as suas poesias e versos de circunstâncias sem maior valor literário só foram publicados em 1915 nos Anais da Biblioteca Nacional. Diante disso, diante desta grande trajetória de Evaristo, hoje eu me encontro às vésperas de um ano que exigirá muito de mim como membro da academia. Porém, guardo a lembrança deste magnífico escritor Evaristo da Veiga, grande homem que construiu uma obra literária sem par na língua portuguesa e que será celebrado com a publicação de